não respeita quem se entrega de forma incondicional. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que a bondade extrema e a disponibilidade constante são as chaves para o amor e o reconhecimento. Mas, olhe para sua própria vida. Quanto mais você se doou e esteve sempre lá por todos, mais invisível e desvalorizado você se tornou. A verdade nua e crua é que ser bom demais destrói o seu poder. Se a sua paz de espírito depende de como os outros te tratam, você é na verdade um prisioneiro. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te revelar uma mudança psicológica profunda. Você vai aprender a arte do distanciamento controlado, uma técnica estoica que vai transformar completamente a forma como as pessoas te enxergam e te respeitam, blindando a sua mente para sempre. Antes de mergulharmos nessa jornada, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente a frase "Eu domino a minha própria mente" para afirmar o seu compromisso de mudança. Essa é a sua assinatura de que hoje você decide parar de implorar por migalhas de atenção e começa finalmente a governar a si mesmo com maestria e sabedoria. Existe uma lei silenciosa que governa as relações humanas e que a maioria das pessoas tem medo de admitir. O seu valor muda quando o seu acesso muda. Isso não é uma questão moral, é simplesmente como o cérebro humano funciona. Quanto mais disponível e acessível algo ou alguém é, menos atenção recebe. Nós nos adaptamos ao que é constante e a sua presença excessiva te transforma em música de fundo. Quando você está sempre pronto para responder, sempre disposto a ceder e sempre presente, as pessoas param de notar o seu esforço. Ninguém odeia a música que toca suavemente em uma loja, mas também ninguém presta atenção nela. O seu excesso de calor humano e a sua vontade de agradar a todos não se transformam em respeito. Em vez disso, essas atitudes se transformam em meras expectativas alheias. E a expectativa é o primeiro passo silencioso em direção ao desrespeito. Você sente isso na pele quando a sua bondade passa a ser tratada como uma obrigação. Você percebe quando o seu suor só é notado no exato momento em que você decide parar de entregá-lo. É exatamente aqui que deve nascer a frieza. Não uma frieza cruel, mas uma frieza baseada na autoconsciência e no respeito próprio. É o instante crucial em que você acorda e percebe que tem se desvalorizado para manter os outros confortáveis. O estoicismo nos ensina uma lição radical: a soberania. O seu valor não pode e não deve oscilar de acordo com a mensagem de texto de alguém, com uma mudança de tom de voz ou com a aprovação externa. A verdadeira força é silenciosa, controlada e nunca precisa implorar por nenhum espaço. Ser frio, sob a ótica da sabedoria antiga, começa no momento em que você para de medir o seu próprio valor pela forma como o mundo reage a você. Quando essa chave vira na sua mente, você começa a perceber o quanto do seu comportamento era moldado pela necessidade de ser amado. As respostas imediatas, as desculpas longas e a supressão das suas opiniões eram apenas ansiedade disfarçada de gentileza. Muitas vezes, aquilo que você chama de bondade é apenas o medo terrível de ser rejeitado ou mal compreendido. Os estoicos chamam isso de apego à validação externa. Cortar esse apego não significa que você se tornará uma máquina sem sentimentos. Significa que você vai se desprender dos resultados. Você fará o seu melhor, mas perderá totalmente a necessidade de receber aplausos ou elogios por isso. Você continua se importando com as pessoas, mas deixa de desmoronar quando elas se afastam. Você doa, mas não mendiga. Esse desapego é poderoso porque ele arranca o medo pela raiz. O medo de perder o relacionamento, de perder o acordo comercial ou de destruir a imagem que você construiu. Quando você não tem mais medo, a sua presença se torna imediatamente mais pesada, misteriosa e magnética. Sem o desespero para guiar suas ações, o seu ritmo desacelera. Você entra nos ambientes sem escanear o local em busca de rostos que te aprovem. Você sustenta o contato visual sem exigir que o outro sorria para te tranquilizar. Você aprende a dizer não sem construir uma muralha de justificativas. Essa recusa calma carrega muito mais autoridade do que qualquer grito ou debate acalorado. Nessa jornada, você vai se dar conta de que grande parte da sua entrega excessiva nascia das suas próprias sombras. Aquela parte ferida que acredita que o respeito precisa ser comprado com sacrifício contínuo.
Carl Jung avisou que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai direcionar a sua vida inteira e você, inocentemente, chamará todas essas suas decepções repetidas de destino. É comum culpar o destino quando terminamos esgotados, ignorados e sugados pelas outras pessoas. Porém, na maioria das vezes, isso é apenas um padrão inconsciente de estar sempre disponível demais. Quando você traz esse padrão para a luz da consciência, você para de culpar o universo e começa a ajustar o seu próprio comportamento. Isso é o verdadeiro poder, clareza absoluta sobre quem você é. A frieza se transforma em integração pessoal. Você aceita que precisa de conexões, mas se recusa a deixar que essa necessidade vire anulação própria. Ao integrar essa nova mentalidade, a sua comunicação muda organicamente. Você para de se explicar até a exaustão. Você abandona a necessidade de entrar em discussões fúteis apenas para provar o seu valor e a sua inteligência para as outras pessoas. Você passa a dizer apenas o que precisa ser dito e, em seguida, deixa as palavras assentarem no ar. As suas palavras se tornam muito mais raras, porém carregadas de força. A sua presença se torna mais silenciosa, mas ganha um peso inegável. Algumas pessoas podem achar que você está distante ou diferente no começo, mas o que elas estão realmente sentindo exalar de você é pura estabilidade. Você não é mais uma folha seca jogada de um lado para o outro por qualquer vento emocional. Você agora está ancorado. Essa âncora é exatamente o que a filosofia estoica sempre buscou: o governo interior. Uma vida liderada por princípios sólidos e inegociáveis, e não por impulsos momentâneos. Com o passar do tempo, uma transformação interna gigantesca e muito silenciosa começa a acontecer. O seu calor humano se torna intencional. Você não é gentil por medo de que as pessoas te abandonem. Você é gentil porque escolhe ser, e essa escolha devolve o valor às suas atitudes. Quando você sorri agora, é genuíno. Quando oferece ajuda, é algo conquistado por quem recebe. O seu tempo passa a ser visto como um presente valioso e não como uma configuração padrão e barata que todos têm acesso. A psicologia por trás dessa postura não tem a ver com encolher o seu coração, mas sim com construir uma fortaleza ao redor dele. Trata-se de entender que o respeito só floresce no solo firme do autocontrole. Você se torna cada vez menos reativo, menos desesperado por atenção e independente de aplausos. É nesse espaço de puro silêncio e reflexão que você descobre uma grande e libertadora verdade. Você percebe que não se tornou uma pessoa mais fria, mas sim uma pessoa muito mais clara. Você não se desconectou da vida, você apenas se desconectou do medo irracional que antes a controlava. E é essa clareza, quieta e inabalável, que faz com que as pessoas sintam a sua presença no ambiente muito tempo depois de você ter ido embora. Essa energia marca as pessoas de forma profunda e duradoura. Você pode observar essa mesma dinâmica na maneira como as pessoas se comunicam no dia a dia. Quando alguém carrega incertezas e inseguranças dentro de si, essa pessoa compensa isso dando explicações excessivas do lado de fora. Elas enviam parágrafos gigantescos em mensagens. Elas tentam justificar decisões que deveriam ser simples. Elas suavizam cada palavra para que nada pareça ofensivo demais. Elas adicionam palavras extras, emojis desnecessários, desculpas por coisas bobas e sempre mandam aquele só para checar. Isso não nasce da fraqueza, mas de um medo paralisante. O medo de não ser compreendido, o pavor de não ser apreciado e o desespero de perder a conexão com o outro. Tentam, assim, gerenciar a percepção alheia usando uma enxurrada de palavras puramente defensivas e vazias. Essas pessoas tentam fechar todas as brechas possíveis na conversa para garantir que o outro não tenha espaço algum para julgá-las. Porém, quanto mais elas lutam para controlar como são vistas, mais escancaram o fato de que não estão em paz consigo mesmas. A necessidade legítima de ser compreendido se transforma silenciosamente em uma necessidade doentia e humilhante de ser aprovado por todos. E no momento em que a aprovação se torna o seu maior objetivo, a sua liberdade começa a escorrer pelos seus dedos. Você percebe que já não está falando para se expressar de forma genuína, mas sim falando apenas para evitar a rejeição. É exatamente aqui que a sabedoria estoica traça uma linha no chão. Uma linha que pode parecer desconfortável no início, mas que revela um poder transformador.
Epicteto dizia que, se você deseja melhorar, deve se contentar em ser considerado tolo por alguns. Pode soar duro, mas não é um insulto, é um portal de libertação. Significa que você deve parar de lutar para controlar a maneira como os outros te interpretam. Você simplesmente para de se esgotar tentando parecer razoável e perfeito aos olhos de cada pessoa que cruza o seu caminho durante o dia. Você aceita a dura realidade de que algumas pessoas vão te interpretar mal, não importa quão bem você explique as coisas. E em vez de correr atrás de clareza na mente alheia, você garante a clareza dentro da sua própria mente. Isso é autossuficiência emocional. É a habilidade de falar de forma simples, agir com firmeza e permitir que os outros reajam e pensem exatamente da forma que quiserem. Você não implora por aprovação e não corre desesperado para corrigir as suposições mentirosas que fazem sobre você. Você simplesmente deixa que as suas ações falem por si. Quando você adota essa postura, tudo muda ao seu redor. O seu vocabulário encolhe, mas as suas frases ficam precisas e letais. A sua presença no ambiente passa a ter uma gravidade muito mais densa e impossível de ignorar. As pessoas percebem que você não está mais fazendo um teatro para agradá-las. Essa calma absoluta tem muito peso. Pense na diferença entre alguém que fala sem parar para preencher o silêncio e alguém que só abre a boca quando é necessário. O primeiro pode parecer amigável, mas suas palavras se perdem no vento. O segundo parece quieto, mas suas palavras atingem o alvo com máxima precisão. O silêncio não é sinônimo de vazio, ele é uma ferramenta de controle absoluto. É um espaço que você escolhe conscientemente não preencher. Quando você se torna íntimo do silêncio, as pessoas sentem a sua força. Elas se inclinam e passam a te escutar com atenção redobrada. Não porque você tenta dominá-las, mas porque você parou de tentar impressioná-las desesperadamente a todo santo momento. Existe dignidade profunda na contenção. Existe poder em deixar que as suas ideias respirem no ar, sem precisar embrulhá-las em camadas intermináveis de explicações inseguras. É aqui que a frieza bem compreendida se revela como clareza, não como isolamento. Não se trata de assassinar suas emoções, mas de impedir que elas transbordem descontroladamente em cada frase que você decide pronunciar. Trata-se de reconhecer que o seu valor não sobe, nem desce com base na velocidade com que alguém concorda com você. Quando você para de implorar para que sua opinião seja validada, você começa a se apoiar nela. Essa nova postura transforma até a sua forma física de se movimentar. Você passa a responder de forma estratégica e fria, em vez de reagir guiado por puro instinto e desespero emocional. Você diz não sem escrever uma redação justificando os seus motivos. Você expressa a sua discordância sem pedir desculpas por ter uma mente própria e opiniões autênticas. As pessoas ao seu redor começam a notar essa mudança drástica, não porque você elevou o tom de voz, mas porque você se tornou inabalável. Isso não significa que você se tornou uma pessoa áspera, amarga ou intimidadora. Significa simplesmente que você se tornou extremamente seletivo com a sua energia vital. Você compreende no fundo da sua alma que cada palavra carrega um peso enorme. Portanto, você se recusa a desperdiçá-las ao vento. Você abandona a ideia de usar a comunicação como uma ferramenta covarde para garantir segurança emocional e passa a enxergá-la como um veículo puro para expressar a verdade. Essa mudança de paradigma é sutil, mas transforma o universo ao seu redor. Porque, uma vez que você não está mais atuando em um palco implorando por aprovação, você começa a encarnar uma presença real. E a verdadeira presença jamais pode ser falsificada, ela só pode ser sentida. É a confiança silenciosa de alguém que não precisa ser constantemente compreendido para continuar firme e focado. Com o passar do tempo, essa nova maneira de se comunicar remodela a sua própria identidade. Você deixa de ser aquele indivíduo ansioso que tenta gerenciar a percepção de todos. Você se transforma no mestre que gerencia a si mesmo. Esse autogerenciamento é o núcleo inquebrável da disciplina estoica. Não é algo dramático, espalhafatoso ou barulhento, mas sim esculpido nos pequenos detalhes. Essa força é forjada na mensagem agressiva que você decide não enviar, na explicação inútil que você engole, na pausa desconfortável que você permite que se prolongue sem sentir o menor pingo de medo. Esses pequenos milissegundos de autocontrole se acumulam. Eles erguem um novo padrão de excelência dentro de você. E à medida que esse padrão cresce, o respeito que você recebe se multiplica. E não se engane. Esse respeito chega até você não porque você o exigiu com arrogância, mas exatamente porque você parou de correr atrás dele.
No fim das contas, ser frio neste sentido maduro é simplesmente estar ancorado. A sua fala reflete a sua estabilidade emocional. O seu silêncio reflete a sua confiança. A sua contenção mostra o seu nível de autoconfiança inabalável e domínio próprio. Você não gasta mais energia tentando moldar a mente de quem está ao seu redor. Você agora molda a sua própria. E quando os seus pensamentos se tornam ordenados, as suas palavras naturalmente seguem o mesmo caminho. Elas se tornam poucas, cristalinas e devastadoramente fortes. Isso não é distanciamento vazio. Isso é soberania pura. É o ápice absoluto da maturidade de um ser humano inabalável. E uma vez que você prova o sabor dessa verdadeira soberania, você jamais vai querer voltar a se esgotar para arrancar aplausos e aceitação de quem quer que seja. É aqui que a psicologia fica extremamente afiada e talvez um pouco dolorosa de encarar. A grande maioria dos seres humanos é esculpida desde o nascimento pela dinâmica do prêmio e da punição, pelas reações externas de aprovação. Desde a infância, fomos adestrados a reconhecer o que atrai carinho e o que atrai rejeição. Se você sorri, recebe elogios. Se você chora, alguém corre para te socorrer. Com o tempo, o seu sistema nervoso começa a mapear sorrateiramente esses padrões comportamentais. Ele começa a fundir a emoção que você sente com o resultado que você deseja obter, criando um ciclo de dependência vicioso. Se alguém descobrir como arrancar uma reação sua, seja raiva, culpa ou medo, essa pessoa aprende um segredo perigoso. Ela descobre que tem o poder de te manipular como um fantoche. Nem sempre ela faz isso de propósito ou com maldade, mas o padrão se instala e o corpo grava essa informação. Se um tom de voz te faz entrar em pânico, ele imediatamente se transforma em uma arma contra você mesmo. Se uma crítica banal faz você se desesperar para provar o seu valor, essa crítica se torna uma coleira presa no seu pescoço. E uma vez que alguém mapeia onde ficam os seus botões emocionais, essa pessoa não precisa fazer força para te desestabilizar. Ela só precisa apertar o botão exato na hora certa. Mas, quando você simplesmente desliga o piloto automático das suas reações, o jogo vira. Se você está gostando dessa jornada de libertação mental e quer continuar forjando uma mente inquebrável, faça uma pausa, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ao fazer isso, você diz ao universo e a si mesmo que está comprometido com a sua evolução pessoal. Faça parte agora do seleto grupo de pessoas que escolhe governar a própria vida com total maestria. Ao parar de reagir por impulso, você se torna imprevisível da melhor maneira possível. Você deixa de ser uma máquina fácil de manobrar. As pessoas não conseguem mais adivinhar qual alavanca emocional precisam puxar para te afetar, porque você simplesmente arrancou o painel de controle das mãos delas. E você consegue sentir fisicamente o quão libertadora e poderosa é essa nova postura mental. Alguém atira uma pedra de desrespeito em você, esperando que você pule para se defender com unhas e dentes. Mas você não morde a isca. Você apenas olha para a pessoa, escuta em silêncio absoluto e responde somente se for estritamente necessário. Outro tenta te arrastar para o centro de um drama inútil, mas você recusa o convite com elegância. Você blindou a sua energia de forma formidável. Alguém testa o limite da sua paciência e, em vez de iniciar um bate-boca exaustivo, você impõe a sua fronteira de forma letal. Isso não é frieza no sentido de ser antissocial. Isso se chama disciplina férrea. A pessoa fria não é anestesiada emocionalmente. Ela é apenas rigorosamente treinada. Ela não entrega o controle remoto de suas emoções para o sujeito mais barulhento e caótico da sala. Existe algo profundamente psicológico escondido nessa dinâmica de poder. O cérebro humano é programado para buscar padrões previsíveis. Se ele ataca esperando encontrar raiva e se choca com uma muralha de calma, ele entra em pane e hesita. Se ele espera súplicas chorosas e recebe uma confiança mortalmente silenciosa, ele é forçado a recuar e recalibrar toda a sua estratégia perante você. O padrão previsível foi estilhaçado. E quando o padrão quebra, a dinâmica muda para sempre a seu favor. O sábio Epicteto já nos ensinava que não importa o que acontece com você, mas sim como você decide reagir. Essa ideia não defende que você deva enterrar suas emoções. Ela prega que você deve ser o único autor da sua resposta, em vez de ser um escravo miserável de seus próprios instintos.
Quando você reage no calor do momento, você entrega de bandeja todos os seus gatilhos para o inimigo. Quando você responde de maneira calculada e fria, você os oculta sob uma armadura impenetrável. Você passa a ser o guardião intransigente do seu mundo interior. E resguardar a sua mente não tem a ver com guardar segredos obscuros. Tem a ver com preservar sua soberania e sua paz de espírito. Pare e reflita sobre quantas vezes as pessoas usam a sua reação explosiva como um troféu de influência. Se conseguem te tirar do sério, se sentem poderosas. Se te causam ciúmes, se sentem desejadas. Se te deixam com ansiedade, se sentem importantes. A sua reação é o alimento do ego delas. Mas quando você se recusa a reagir como um roteiro previsível, você arranca esse poder das mãos de todos. Você corta o sofrimento de bajulação de quem tenta te provocar a todo custo. Você para de recompensar com a sua atenção aqueles comportamentos tóxicos que só existem para te dominar. Você permanece absolutamente centrado como uma montanha, e é exatamente esse eixo inabalável que atrai o respeito. Não confunda isso com causar medo ou intimidação. Estamos falando de respeito puro e verdadeiro. Porque a estabilidade mental é um tesouro muito raro nos dias de hoje. A esmagadora maioria das pessoas é arrastada em 100 direções diferentes por qualquer palavra atravessada, por uma simples mudança de tom ou pelo atraso de alguns minutos em uma mensagem de texto. A pessoa que não se deixa abalar por essas coisas se destaca como um farol no meio de uma terrível tempestade de mediocridade. Carl Jung alertou: tudo o que nos irrita nos outros pode nos conduzir à compreensão de nós mesmos. A sua reação desproporcional revela mais sobre as suas feridas abertas do que sobre o comportamento de quem te ofendeu. Quando o tom de alguém te faz encolher, muitas vezes é uma insegurança antiga sendo esmagada. Quando uma crítica te deixa agressivo, há uma dúvida cruel não curada dentro de você. A frieza estoica te presenteia com o tempo necessário para examinar essas cicatrizes de perto, em vez de vomitá-las como raiva sobre os outros. Em vez de atacar como um animal ferido, você se torna um observador silencioso. Em vez de levantar escudos, você reflete calmamente. Você questiona a própria alma para descobrir qual pedaço frágil da sua identidade foi reativado no meio daquele conflito. Esse mergulho na autoobservação fortalece o seu caráter muito mais do que discussões acaloradas jamais poderiam fazer. E é aí que reside o poder devastadoramente silencioso de ser calculista. Não se trata de uma fuga covarde da realidade. Trata-se de um caminho glorioso para o domínio próprio. É ter a certeza inabalável de que o seu reino interior tem um único governante legítimo: você mesmo. Você sente as emoções pulsarem, mas é você quem escolhe o que fazer com elas. Você escuta o barulho do mundo, mas é você quem decide se vai agir. Você não é mais um cão salivando ao ouvir o sino tocar. Você agora é o mestre. Você não é um reflexo automático. Você é o comandante da resposta. Essa alteração de mentalidade, por menor que pareça, altera o tecido de toda e qualquer interação humana. Porque quando as pessoas percebem que não conseguem mais te dominar através das emoções, elas só têm duas escolhas possíveis. Ou elas sobem de nível para acompanhar a sua grandiosa compostura, ou elas arrumam as malas e vão embora para sempre. E de qualquer forma, você sai ganhando. Você permanece implacável, com os pés firmes no chão, ditando as regras de dentro da sua mente impenetrável. Esse tipo de controle absoluto, frio, metódico e intencional é o solo sagrado onde a verdadeira invencibilidade nasce. Há uma legião de tolos que acredita piamente que o segredo da força está em ter sempre a resposta mais afiada na ponta da língua. Eles acham que quem cala a boca da sala inteira com um insulto inteligente é o rei. Mas não é aí que o poder genuíno e transformador se esconde. O poder absoluto reside na pausa dramática. A pausa altera a gravidade do universo ao seu redor. Ela é um detalhe quase invisível, mas tem a capacidade mágica de reprogramar a tensão de qualquer conflito. Quando você silencia, mesmo que por meros 2 segundos cravados no relógio, você rasga ao meio aquele roteiro invisível e covarde que costumava rodar no fundo negro da sua mente amedrontada. Aquele roteiro desesperado que sussurrava sem parar: por favor, goste de mim. Por favor, não me abandone. Por favor, não me interprete mal. Por favor, não fique chateado.
A maioria de nós passa a vida cega para o fato de que estamos sempre negociando migalhas de aceitação social. Mas é exatamente dentro da magia dessa pausa milimétrica que toda essa humilhação emocional finalmente chega ao fim. É o espaço quieto de luz e sanidade onde você finalmente recorda quem você é. Você se lembra de que não é uma reação muscular instintiva. Você é um tomador de decisões impiedoso. Essa microfenda no espaço-tempo entre ser estimulado por alguém e decidir o seu próximo movimento é a grandiosa fornalha onde a disciplina humana é lapidada em sua forma mais deslumbrante, absoluta e brilhante. No início dessa nova jornada, o silêncio pode parecer sufocante. Você está acostumado a saltar na frente de cada bala com defesas instantâneas, desculpas apressadas e justificativas rasas. Mas no segundo em que você pausa, o seu corpo absorve uma lição transformadora, a de que o desconforto é passageiro e não vai te matar. A sua alma aprende que você não deve correr para consertar o mundo. Você entende que não tem a obrigação de polir as emoções das outras pessoas para se sentir seguro. E é justamente dentro dessa poderosa fenda temporal que a polaridade da sua energia inverte. Ao invés de se jogar para a frente mendigando um sorriso do seu interlocutor, você recua majestosamente para dentro de si mesmo. Você puxa o ar para os pulmões, observa o cenário e toma a sua decisão. Como sabiamente declarou Epicteto, nenhum homem é verdadeiramente livre se não for o mestre inquestionável de si mesmo. A maestria ganha vida exatamente no vão sagrado entre o sentir visceral e a ação estratégica. Ela desponta quando você arranca a coleira das mãos daquele que te provoca com ofensas baratas. Algo hipnótico acontece quando você faz as pazes com a ausência de som num diálogo. O seu oponente passa a sentir o peso gravitacional daquele momento. Ele começa a tropeçar nas próprias palavras, explicita mais detalhes do que pretendia e derrama seus verdadeiros motivos no chão. Isso não é uma tática suja de manipulação da sua parte, mas sim o simples fato de que a mente humana detesta o vácuo da incerteza e faz de tudo para tapar o buraco do silêncio o mais rápido possível. Fomos programados para preencher lacunas de forma compulsiva. Quando você se recusa a fechar essa lacuna às pressas, o tabuleiro do jogo vira instantaneamente. O foco da atenção se desloca. A sua tranquilidade atua como um espelho de prata perfeito, refletindo a aura caótica do outro diretamente nos olhos dele. Se ele estiver banhado em ansiedade, o desespero dele gritará diante da sua paz. Se a postura do outro for de pura agressão, a violência dele parecerá uma piada ridícula quando comparada à sua compostura inabalável de gelo. O imperador Marco Aurélio vivia repetindo para si mesmo que o seu verdadeiro império era a própria mente, e não o barulho fútil dos eventos externos do mundo. A pausa é o instrumento de ouro que você tem nas mãos para viver exatamente essa realidade. Ela é o escudo de ferro que protege a sua cidadela interior contra a invasão bárbara dos estímulos baratos de fora. Essa calma absoluta pode soar intimidadora para os fracos, simplesmente porque exala uma estabilidade psicológica brutal. Ela envia uma mensagem silenciosa de que você não precisa que a vida siga o seu roteiro caprichoso para continuar marchando de cabeça erguida todos os dias. Neste teatro da vida contemporânea, onde todos são atores histéricos sangrando suas emoções na calçada e explodindo em reações relâmpago a cada notificação, a contenção estoica se destaca brilhantemente. Não como uma frieza cruel de sociopata, mas sim como a mais refinada das presenças imponentes. Perceba a enorme diferença entre aquele que morde qualquer isca e o sábio que prefere observar. O indivíduo que morde a isca é visto como uma presa fácil pelas outras pessoas. Já o sábio ouve atentamente, digere o veneno e então responde com uma clareza cortante. O sábio irradia uma força formidável, não porque seus gritos ecoam mais alto, mas exatamente porque não está com nenhuma pressa de gritar. Ele não precisa esmagar baratas para provar que é o verdadeiro dono daquele território. O sábio sente um prazer gigantesco em deixar o tempo e o silêncio corroerem as inseguranças de todos à sua volta, esvaziando as emoções como se fossem balões de gás furados. Mas preste muita atenção. Esse estado de graça serena nunca deve ser confundido com a morte dos seus sentimentos ou com anestesia mental pura. Trata-se, na verdade, da percepção perfeitamente refinada e milimetricamente treinada. Não quer dizer que o seu coração virou uma pedra de gelo seca e você deixou de sentir a vida pulsar.
Você continuará sentindo raiva, frustração, tristeza, irritação, tédio profundo e até o mais imenso cansaço. A gigantesca reviravolta no roteiro é que você agora permite que essas emoções tempestuosas cruzem o corredor da sua mente antes de se prostrar cego diante de qualquer uma dessas vozes interiores. Sêneca observou que sofremos muito mais em nossa própria imaginação criativa do que na realidade fria e crua. Grande parte da nossa impulsividade selvagem é envenenada por ameaças fantasmas que habitam apenas dentro dos nossos próprios crânios. O nosso instinto primitivo deduz falsamente que seremos atacados letalmente muito antes que a primeira flecha real sequer saia do arco do inimigo. O freio absoluto da pausa interrompe brutalmente esse cinema apocalíptico mental. Ele te compra um tempo precioso para se perguntar: estou reagindo a um leão de verdade ou apenas a sombra medonha dele projetada na parede pelo fogo falso do meu próprio medo irracional? Frequentemente, você percebe que o suposto monstro vira poeira cósmica no exato segundo em que você escolhe desacelerar o passo. Com o desenrolar das estações na sua vida e o contínuo martelar dessa disciplina, a pausa se funde com os seus ossos e se torna incrivelmente natural. O que antes nascia de um esforço colossal e exaustivo, agora se torna a batida rítmica normal do seu próprio coração tranquilo. Ela desce do status de um mero exercício mental para a programação de fábrica definitiva de quem você nasceu para ser. Você simplesmente larga o vício infantil de querer sair como o grande vencedor em toda e qualquer disputa insignificante do seu dia a dia. Você abandona, sem derramar uma lágrima, a urgência exaustiva de retificar cada pequeno detalhe estúpido que o outro deturpou a seu respeito. Você aprende a arte inestimável de assistir comentários venenosos passarem voando como poeira inofensiva soprando pelo ar. Você descobre como dormir abraçado com um abismo de tensão pairando sobre a sala, sem mover um único músculo para tentar passar pano ou disfarçar aquele clima pesado e constrangedor com piadas ruins de elevador. Esse impressionante controle interno é exatamente o tijolo e a argamassa com os quais se ergue o castelo majestoso e indestrutível de uma das maiores auréolas do mundo, a autoridade serena. Até as pessoas mais brutas ao seu redor sentem no arvorecer e no cheiro magnético da sala que você é uma montanha que não se move por causa de uma chuva rala. Elas farejam instintivamente, como cães de caça atentos, que você não tem nenhum desespero mórbido por carinho barato a qualquer custo, e também sabem muito bem que tentarão te dobrar sem colher nenhum outro resultado além da pura exaustão humana. Carl Jung deixou anotado em um papel que a jornada mais assustadora que um homem pode empreender na sua breve existência é a jornada de engolir a si mesmo com todas as suas sombras mais negras e podres. A bendita pausa de milissegundos é apenas uma das dezenas de minúsculas frações dessa profunda jornada para as entranhas labirínticas da própria e monstruosa aceitação final e completa do ser humano. No exato segundo milagroso em que você encerra a caçada fútil e doente por tapinhas nas costas dos idiotas aleatórios, você assina seu tratado definitivo de paz absoluta, não apenas com a imperfeição grotesca do mundo externo desordenado e podre, mas fundamentalmente e inexoravelmente, assina um monumental tratado universal com você mesmo, aceitando ser o vilão cego da história bizarra dos outros. Você entende até os ossos que as pessoas não são obrigadas e sequer capazes de decifrar cada vírgula oculta do grande e complexo romance que é a sua brilhante vida, porque a esmagadora maioria delas tropeça até mesmo para soletrar o ABC banal dos próprios medos imbecis que carregam durante anos nas costas largas e doloridas delas. Aceitar plenamente isso arranca um peso infernal das suas costas. Essa libertação varre do seu horizonte a neblina espessa de ter que performar num picadeiro como o eterno conciliador racional que perdoa todo e qualquer deslize moral medíocre que o universo lança. Você apenas passa a precisar, por uma mera e sublime questão biológica primária e fundamental de sobrevivência egoísta e impiedosa, do núcleo inquebrável, denso e glorioso de ser o centro pacífico e gelado. À medida em que a marcha das suas reações se aproxima da velocidade pacata, porém destrutiva, das engrenagens lentas e colossais do próprio movimento astrológico cósmico incansável das grandiosas constelações que esmagam o espaço vazio, a raiz da confiança plantada fundo no barro de sua alma passa a sugar nutrientes vitais inexplorados que engordam, engrossam e expandem o formato inteiro da sua aura. Isso nunca foi e nunca será nem de longe o mesmo modelo de autoimportância patética e espalhada
espalhafatosa usada pelo homem desesperado que vive à base de plateia para encher os próprios balões furados de vaidade inútil e mortal. Trata-se de fato do tipo milenar de segurança majestosa blindada que se nutre unicamente e cruelmente na completa e absurda inexistência crônica da presença de qualquer holofote. Você subitamente se percebe imerso no epifânico e colossal entendimento silencioso de que gesticular menos é o mesmo que falar o idioma sagrado dos grandes deuses mortais, de que um olhar pregado na alma suja e cega de qualquer homem corrompido é tão doloroso e eficaz quanto o fio prateado de uma lâmina celestial varrendo o ar num piscar microscópico de um átomo vibrante que silencia um campo de batalha. Um tom sereno arrasta mais respeito que a mais colossal fúria de qualquer vulcão rugindo sangue infernal, e Aristóteles proferiu outrora que o homem capaz de decepar as cabeças sibilantes e sujas de seus pavores será sagrado, imaculado e indubitavelmente imortal na liberdade, não tendo medo de pausas, calafrios constrangedores, reprovações ridículas ou constrangimentos insípidos e pequenos das almas ralas. Vencer todos esses pavores microscópicos, ridículos, mesquinhos e sujos, é o pilar definitivo do grounding mais assustadoramente pesado do universo, forjando uma leveza etérea celestial nas suas pernas mortais, enquanto te prega, qual bigorna divina incandescente no leito caótico e maravilhoso do teatro trágico do mundo imenso e cego, fazendo com que nenhum de seus meros, raros e calmos passos sejam inúteis. O fascínio adolescente pueril e barato por possuir a frase mais destrutiva e afiada e venenosa do debate mental demente evapora no ar denso do segundo em que você perde por completo a ânsia de ver qualquer troféu sujo encostar nos poros limpos e santos das suas mãos geladas de poder imenso, incontestável e absoluto e implacável para consertar qualquer mal-estar estúpido entre os meros macacos gritantes. As circunstâncias se destrincharão pela sua mais pura e caótica própria força, gravidade impiedosa absurda, e as próprias forças elementares da natureza destrutiva bruta passarão a obedecer e girar ao redor do seu sagrado hiato do tempo mágico como aliados cegos ferozes que defendem a torre da sua paz grandiosa, intocada pelos milênios até doer, não sobrando espaço algum para que isso seja uma simples manobra fria. O silêncio do momento místico que habita nos segundos infinitos antes que a boca e o corpo atuem impulsivamente é a muralha impenetrável do controle absoluto e não requer grito ou holofote da vida pública mesquinha para invocar subitamente uma aura terrível e devastadora, deixando exposto sob a luz incandescente a máxima inquebrantável do homem supremo que compreende de forma cabal todo e supremo não falar. Mas adentremos a neblina mais profunda deste assunto brutal e abissal. A dita frieza calculada que raspa e estuda a mente do outro não se assemelha e não desce ao nível de táticas imbecis, rígidas e puramente fakes e artificiais e robóticas construídas por marqueteiros vagabundos, pois uma performance morta exala o cheiro rançoso inconfundível do medo mortal paralisado ansiando em segredo por socorro do mundo falso. A frieza verdadeira não é um truque de palco barato feito para enganar os outros. Ela é o desapego absoluto em sua forma mais pura e inegociável. Preste atenção. Não se trata de se isolar das pessoas em uma caverna escura com um comportamento ríspido, cruel e hostil, mas sim de se desapegar completamente e brutalmente do resultado final das coisas. Essa mudança de foco é a faísca que incendeia tudo. A mente apodrecida pelo desespero passa os dias sussurrando mentiras venenosas nos seus ouvidos. Eu preciso desesperadamente disso. Eu preciso que ela me responda agora. Eu preciso que ele me escolha entre os outros. Eu preciso que esse contrato feche de qualquer jeito. Eu preciso dessa vaga para sobreviver. Eu preciso que o mundo me valide hoje, senão eu quebro. E essa é a sua ruína diária. No exato milissegundo em que você permite que uma simples preferência da sua vida se transforme em uma necessidade doentia, uma corrente de ferro se aperta ao redor da sua garganta, a sua postura corporal se encolhe como a de um animal encurralado, o timbre da sua voz oscila, a sua paciência vira pó no vento, você começa a vazar energia vital por todos os poros, derretendo a sua própria dignidade. Você perde a clareza de pensamento e, antes que o seu adversário abra a boca para negociar, você já está abaixando as suas próprias condições num ato de covardia mental. Os mestres estoicos da antiguidade não tinham meias palavras para essa fraqueza patética humana. Eles pregavam a lei de ferro de que você deve empenhar todo o seu suor e sangue na sua tarefa e, logo depois, largar o resultado no ar.
Não porque você é um apático, ou porque não se importa mais com os frutos do seu trabalho, mas porque eles sabiam perfeitamente que o ato de se agarrar e rastejar por algo drena e destrói todo o seu poder de fogo interno. O grande imperador de Roma, Marco Aurélio, repetia em seus diários para que não esquecesse jamais: receba a glória e a vitória sem orgulho fútil, e deixe ir embora sem nenhum pingo de dor. Essa única frase esconde uma fonte infinita de força gravitacional. Você aparece no campo de batalha, faz o seu dever, se prepara como um soldado, age com uma disciplina de pedra e, uma vez que você exauriu absolutamente tudo o que estava sob o alcance sangrento das suas mãos, você cruza os braços e assiste aos deuses lançarem os dados cósmicos do destino sem tremer a pálpebra do olho. Quando você se acorrenta aos resultados como um náufrago na tempestade, você se apequena de forma repugnante. Você engole comportamentos inaceitáveis de pessoas sujas porque a coragem sumiu. Você afunda os seus próprios padrões morais porque tem pavor de que a oportunidade vá embora. Você diz sim, sorrindo, enquanto a sua alma está aos prantos, gritando não até as cordas vocais arrebentarem. Você fica sentado na mesma cadeira confortável, aceitando migalhas, muito tempo depois de o prazo de validade ter acabado, apenas porque levantar as pernas e dar as costas soa como pular de um penhasco escuro e aterrador. E acredite, os abutres ao seu redor podem sentir o fedor desse seu pavor exalando de cada poro. Eles farejam de longe que você está morto de medo de ser descartado e esquecido. E quando você exala o medo da perda constante, você entrega as chaves do seu castelo na mão do inimigo, sem sequer notar a burrice que está cometendo. A necessidade emocional pegajosa nem sempre grita histericamente em praça pública. Na maioria das vezes, essa doença se mascara, usando o manto suave e mentiroso da gentileza, da hiperflexibilidade e da compreensão divina sem limites ou fim. Mas ela exala um aroma podre muito característico e sutil. Ela sinaliza como uma placa de neon que você está pronto e disposto a aceitar calado muito menos do que você realmente merece, só porque está se mijando de pavor de acabar com os bolsos vazios e as mãos abanando na sarjeta fria da vida. Já o desapego implacável envia um míssil de aviso completamente diferente e letal em todas as direções. O desapego olha o mundo nos olhos e crava: eu até gostaria de possuir isso, mas eu não vou morrer se não tiver. Eu admiro muito esse troféu, mas jamais assinarei um contrato vendendo a minha própria alma por ele. Essa postura tem o peso do chumbo puro. Não porque você está vestindo uma máscara para amedrontar ou bancar o herói do filme, mas porque você está preenchido e perfeitamente íntegro. O sábio Sêneca, em suas horas de solidão e sabedoria, concluiu perfeitamente: aquele que é bravo é verdadeiramente livre no mundo. A bravura de que ele fala não é sacar uma espada e rolar na lama para brigar. A coragem aqui mora no ato sereno e assustador para a maioria de fechar as portas para tudo aquilo que não espelha os seus valores. É saber que a sua espinha dorsal não se parte com perdas. E praticar o desapego na vida real não significa se transformar num zumbi depressivo e parar de se importar com o brilho-sol. Significa que você vai amputar de vez o vício maldito de implorar por migalhas. Você quebra o espelho externo e para de atrelar a sua identidade sagrada aos prêmios e lixos do mundo material. Quando a mensagem visualizada não for respondida, a sua mente não afunda no oceano negro. Se alguém escolher seguir outro caminho e te dar as costas, o seu castelo não desmorona no chão de poeira. Se uma negociação espetacular desabar, você não veste a fantasia patética do fracassado. Obviamente, uma pontada aguda de desapontamento vai rasgar a sua carne mortal por alguns instantes, mas você jamais vai se curvar e permitir que aquele momento banal reescreva a grandiosidade da sua história. Epicteto pregava incessantemente: extraia a última gota de tudo aquilo que estiver sob o seu poder de controle físico e mental absoluto, e aceite o restante do universo como as marés de um oceano incontrolável que simplesmente ocorrem. O que de fato habita debaixo da sombra do seu martelo soberano é o seu nível de esforço, a força brutal do seu caráter inegociável e a qualidade sublime da sua reação. A liberdade assustadora e viciante, em sua forma mais destilada e potente que existe neste plano mortal, repousa confortavelmente e sorri de forma serena diante do fato caótico de que correr e se arrastar pateticamente em busca de controle total das vidas e da aprovação do coração dos outros
É a ilusão demoníaca mais barata, patética, asquerosa e exaustiva que os fracos abraçam em todas as eras. Uma epifania mágica brutal toma conta do espaço oco do seu peito mortal, quando a neblina do desespero cego se dissolve totalmente e finalmente na luz fria. Os seus passos se tornam eficientes com a letalidade de um bisturi, porque o terror ridículo de perder as aparências e a máscara falsa que você usava simplesmente não amordaça e nunca mais trava e imobiliza o disparo potente da sua língua soberana. Ao assinar o acordo eterno com a soberania absoluta do ser integral desapegado e blindado de ilusões podres sentimentais e inúteis, as suas imposições nos contratos sociais tornam-se paredes intransponíveis e negociáveis de puro aço, porque, subitamente, as chamas do inferno mental do pavor absoluto da miséria e de ver qualquer pacto mesquinho virar pó seco de cinzas perdem tragicamente a potência infernal. Você consegue finalmente injetar amor e humanidade no tecido rasgado da realidade, entregando isso na sua forma mais destilada, autêntica e visceral. Não como o náufrago imbecil que afunda as unhas no braço sujo do outro ser humano imperfeito e miserável, que também é feito de pó, enxergando estupidamente o outro mortal não como companheiro de jornada rápida, mas como a muleta vital da salvação estúpida dele. Carl Jung eternizou o conselho letal majestoso e celestial nas páginas da eternidade, que a façanha, a condecoração de honra divina final mais sangrenta e libertadora da efêmera e insignificante poeira temporal do ciclo miserável e fantástico humano, é possuir o privilégio absoluto de rasgar as vísceras para conseguir ser exatamente na pedra e na carne inegável e brutal aquilo que sempre pulsa nas entranhas. Incontáveis almas vazias vagam no limbo cego e nunca desfrutarão sequer do sopro divino sublime, desta inalcançável claridade celestial na mente apodrecida, ocupadas no trabalho sujo de cavar incessantemente com as próprias e exaustas unhas sangrentas aprovações patéticas, tentando engolir o mundo inútil que as esmaga no moedor de carne imundo para mendigar e conseguir atrelar falsas identidades em reflexos fracos e ocos. Mas na calmaria da ausência de medo imposto, no estado soberano cristalino de um verdadeiro comandante sereno e absoluto, o desapego glorioso e imaculado brilha de forma ofuscante, aterrissando na terra para revelar que você não carece e não vai mais precisar dilacerar e quebrar a própria espinha de modo humilhante, rastejando pelo pó apenas para ser o fantoche bizarro das sombras e escuridão de outras mentes pequenas. Você jamais vai voltar a inflar ridículos balões de ego nojento, covarde e inflamável, e doentio apenas e somente por conta de uma sede insuportável animal de adoração inútil, vazia e podre. Você repousa calmo nas raízes absolutas antigas, e o mistério majestoso, inexplicável e milagroso que subitamente transborda nos seus passos é que essa mesmíssima inércia colossal atrai magnética e gravitacionalmente tudo ao redor. É fulcral e imperativo exterminar qualquer mal-entendido inútil raso a respeito desse escudo estoico invisível, gélido e sereno perante o cenário de horror da podridão fútil dos relacionamentos sociais falsos do mundo humano. Não tem, debaixo de hipótese ou de ângulo algum imaginável das profundezas ignorantes da terra inteira, nenhuma ligação e parentesco longínquo ou mínimo que seja com possuir um crânio fútil sem empatia viva. Significa unicamente que você encerrou o período e a temporada imatura ridícula de se comportar igual e miseravelmente semelhante a um maldito quebra-cabeça inútil e infantil, esperando e suplicando de modo melancólico, doente, ansioso e terrível em todas as encruzilhadas perdidas e praças públicas, que qualquer alma passeando à toa no acaso decida preencher e tampar as fendas feias dos buracos profundos deixados nas suas ilusões.